Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Sujo, transgressor, perturbador, corajoso são adjetivos que definem Coringa, filme lançado em 2019, com uma pegada bem diferente do que a gente já vinha vindo em filmes de super-heróis. Quem aí tem medo de palhaço? Filme premiado, qual o ator levou o Oscar, venceu vários prêmios, mas também o filme causou muito. Muita gente não gosta, acha que incentiva a violência, um ótimo estudo de personagem. E pegando carona no lançamento do novo filme, eu decidi trazer algumas curiosidades dessa obra, que por muitos aí já é considerada a melhor versão do palhaço inimigo do Batman, desde o Heath Ledger. Bastidores, curiosidades, as melhores cenas, tudo isso eu vou contar após a vinheta, não sai daí. Joker, ou Coringa, lançado em 2019. A direção é do Todd Phillips, que também escreveu o roteiro. Claro, ao lado do Scott Silver. Os dois já desenvolviam isso desde 2017, então trabalharam nele durante um ano. A Warner Bros. Não queria embarcar nessa ideia por causa do conteúdo violento. E o Phillips disse mesmo que tinham muitos obstáculos. O Phillips disse em entrevistas que o filme tinha essa questão de refletir a sociedade da época, mas não tinha um tom político. O Coringa já foi interpretado antes. Muita gente elogia o do Heath Ledger. Teve do Jack Nicholson e a gente teve também do Jared Leto, que foi muito criticado. Originalmente, a Warner Bros. Queria o Martin Scorsese para dirigir e o Leonardo DiCaprio como protagonista. E desde sempre o Robert De Niro para interpretar o Murray. Porém, por conta de outros compromissos não deu. O DiCaprio já estava envolvido em Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Ia ser filmado praticamente ao mesmo tempo. O Scorsese também se comprometeu com outro projeto, O Irlandês, e que também tinha o De Niro como protagonista. Só que o ator já tinha acabado de filmar suas cenas, aí deu para ele filmar aqui em Coringa. O roteiro se inspira em filmes do Scorsese. Taxi Drive, de 76, Touro Indomável, de 80, O Rei da Comédia, de 83, além da trilogia Se Beber Não Case, no qual o Phillips dirigiu. O Phillips também citou outros filmes que trabalham essa questão do estudo de personagem, lançados na década de 70. Sérpico, de 73, Um Estranho no Ninho, de 75, o filme mudo O Homem que Ri, de 1928 e vários musicais. Também tem um pouco de Carrie a Estranha, de 76. Ambos os personagens têm uma história parecida. A própria sociedade foi destruindo eles. A premissa foi inspirada na clássica história em quadrinhos do Alan Moore e do Brian Bolland, A Piada Mortal, lançado em 88, que descreve o Coringa como um comediante de stand-up. O Phillips disse que não segue nada de quadrinhos. Mais tarde, ele disse que não quis dizer isso, que não estava procurando inspiração num quadrinho específico, mas sim escolhidos. E escolheu o que gostamos, da história do personagem, tendo crescido em Nova York, e o próprio diretor se inspirou na sua vida na cidade durante os anos 80. Após o decepcionante desempenho financeiro da Liga da Justiça, em 2017, o Walter Hamada substituiu o John Berg dentro da Warner como chefe de produção de filmes baseados na DC. O Hamada acabou cancelando várias produções na época, que já estavam em trabalhos avançados de produção. O filme do Coringa tinha programado as filmagens no final de 2018, com um orçamento de 55 milhões. Esse foi o primeiro filme do universo do Batman a receber uma classificação R, maiores de 17, e isso foi pela MPAA por conta das cenas violentas. O filme também fez muito sucesso no Festival de Veneza, foi lá que ele estreou, e ganhou o prêmio máximo do evento, o Leão de Ouro. Dizem que a Warner gastou 120 milhões em publicidade, marketing, para divulgar o filme. Ele arrecadou 335,5 milhões nos Estados Unidos e Canadá, 738,5 no restante do mundo, totalizando aí 1 bilhão e 74 milhões. Se tornou o sexto filme de maior bilheteria naquele ano, mesmo com a classificação R.
E eu acredito que muita gente menor de idade foi assistir, principalmente aqui no Brasil. As filmagens ocorreram em Nova York, o título provisório era Romeo. Filmaram no Brooklyn, embora a estação de trem tenha sido modificada para ficar parecida com a estação Bedford Park Boulevard, no Bronx. As filmagens de cenas violentas também ocorreram na plataforma inferior. Ela foi abandonada, na estação da 9ª Avenida em Sunset Park, no Brooklyn. As filmagens em Jersey City começaram em 30 de setembro, onde foi necessário o fechamento da Newark Avenue, enquanto as filmagens em novembro fecharam a Kennedy Boulevard. E olha só, antes das filmagens em Newark, a SAG-AFTRA recebeu uma reclamação de figurantes que foram trancados em vagões do metrô por mais de 3 horas durante as filmagens no Brooklyn, que representaria uma violação envolvendo a segurança do trabalho. O problema foi resolvido depois que um representante visitou o set. As filmagens terminaram em novembro de 2018. O Todd Phillips disse em entrevistas que o primeiro corte tinha 155 minutos e que havia vários cortes diferentes dele. Há várias fotos promocionais que mostram cenas deletadas e algumas que são vislumbradas nos trailers. Esse foi o primeiro filme da DC a receber uma classificação R desde Watchmen, de 2009, dirigido pelo Zack Snyder. Na trama, Arthur Fleck trabalha como palhaço numa agência de talentos e toda semana precisa comparecer a uma agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de 3 homens no metrô e os mata. Os assassinatos iniciam uma onda popular de Gotham contra os poderosos, os ricos da cidade, da qual Thomas Wayne é seu principal representante. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, das melhores cenas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Coringa, o que você acha do Joaquin Phoenix, a atuação dele, você está ansioso para o novo filme, e me dê dicas também de outros filmes para trazer para o canal, de super-heróis, de ação, de terror. Antes eu queria mostrar para vocês o Blu-ray que eu tenho, deixa eu mostrar aqui para não dar sombra. Eu comprei na época do lançamento mesmo. É legalzinho, não tem muita curiosidade, mas é bem bonito, eu gosto desse estilo assim de colecionador, dá para ver aí? Eu gosto muito desse filme, lembro que eu vi no cinema, consegui. Legendado. Estamos em 1981. Começa mostrando a vida do Arthur Fleck, interpretado pelo Joaquin Phoenix, fazendo ali um bico com um cartaz, quando vem os trombadinhas, roubam a placa, ele corre atrás, é atingido por ela. A gente vê essa Gotham caótica, né? Muito movimento, muita gente, os lugares, já vai mostrando que esse cara tem uma vida fodida. E também fala de ratos gigantes, né? Poderia ser uma referência ao Ratcatcher, um inimigo do Batman. Tem essa risada dele desconcertante quando ele tá ali com a agente social, depois no ônibus com a criança brincando ali, a mãe não gosta. E mais pra frente é o estopim para ele ser atacado lá pelos ricaços, os 3 amigos babacas bêbados no metrô. Ele tenta segurar e não consegue. Ele mora com a mãe, a Penny, interpretada pela Frances Conroy. Ela fica dizendo que precisa falar com o Thomas Wayne, sim, o pai do Bruce Wayne, o Batman. Diz que trabalhou por anos com a família, quando ele souber a situação deles, vai querer ajudar. O Joaquin Phoenix, em entrevistas, disse que aperfeiçoar essa risada do Coringa foi uma tarefa muito difícil, a parte mais desafiadora do personagem. Ele se baseou em vídeos de pessoas sofrendo com risos patológicos. Ele também buscou retratar um personagem com o qual o público não conseguia se identificar. O riso patológico é um transtorno real e faz com que o paciente sofra ataques de risos descontrolados, em momentos inapropriados, tipo um velório. E esse riso é uma resposta a um momento tenso ou estressante. Embora o transtorno não seja comum, esses ataques podem interromper o fluxo normal de oxigênio para o cérebro ou pulmões, causando hipóxia ou até mesmo asfixia do paciente. O ator também disse que aceitou o papel porque não sabia o que sentia por ele. Quando tenho todas as respostas, eu fico entediado. Este realmente me deixou na dúvida, disse ele. Ele também falou que a sua concepção a respeito do Coringa foi mudando ao longo da produção. Ao longo das filmagens, parecia que a cada dia estávamos descobrindo novas partes de sua personalidade, até o último dia, disse o ator. Era sua luta para encontrar a felicidade e se sentir conectado, sentir calor, amor. Essa é a parte do personagem que me interessava. Ele era tantas coisas diferentes para mim. Quem ele era nas primeiras semanas de filmagem era diferente depois, quando
elas estavam perto do fim. Ele estava em constante evolução. Nunca tive uma experiência como essa. Quanto mais imprevisível e solto deixávamos, mais emocionante ficava, dizia o ator. Os fãs acreditavam que o Joaquin Phoenix estava de fato seguindo conselhos de médicos e comendo uma maçã por dia para continuar perdendo peso. Mas ele disse que isso não é verdade. Não era uma maçã por dia. Você também tem alface, feijão verde cozido no vapor, uma redução muito grande na ingestão calórica. E o ator foi capaz de perder 28 quilos. Ao mesmo tempo, ele estava resistindo a uma tentação do diretor Todd Phillips, que lhe oferecia pretzels. O ator citou a atuação de Tim Curry em The Rock Horror Picture Show de 1975. O ator também chegou a abandonar alguns momentos o set de filmagens por conta da intensidade das cenas do filme. Ele também estudou os movimentos de estrelas icônicas do cinema mudo, como Buster Keaton e Ray Bolger. Durante a promoção do filme, o Joaquin Phoenix também prestou uma homenagem ao Heath Ledger. Eles eram muito amigos, que foi o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. E o filme é a quarta indicação do Joaquin ao Oscar, e sua primeira vitória. A Frances McDormand recusou o papel de Penny Fleck. O Arthur quer se tornar um comediante de stand-up. Sua fonte de inspiração é o Murray Franklin, interpretado pelo Robert De Niro. Eu acho legal essa cena que o Arthur imagina-se dentro do programa, fazendo sucesso e sendo chamado pelo apresentador de filho. Esses delírios é justamente o ponto que eu acho bem legal nesse filme. Você não sabe o que é real e o que é imaginação. O Robert De Niro confirmou que o seu papel foi uma referência ao papel que ele fez em O Rei da Comédia. Ele afirma, há uma conexão, obviamente, mas não é uma conexão tão direta assim. Porque no filme O Rei da Comédia, ele perseguia o apresentador. E aí vemos o ambiente de trabalho do Arthur. Tem duas figuras importantes aqui. O Randall, interpretado pelo Glenn Flesler, que dá a arma para o Arthur e mais tarde ele deixa cair quando está se apresentando ali no hospital infantil e é demitido. E depois o Randall diz, não, foi ele que me pediu a arma. O outro é o Gary, interpretado pelo Lee Gill. Eu falo deles dois mais tarde. Outro que é importante nessa construção do personagem, a vizinha do Arthur, a Sophie, interpretada pela Zazie Beetz. Eles conversam no elevador, aí tem aquele gesto da arma na cabeça, os dois se beijam, ela vai ao show de stand-up dele, conversam bastante, ela fica ao lado da mãe dele quando ela está no hospital. O Todd Phillips divulgou na época fotos de alta qualidade do filme, por quê? Os paparazzis estavam já tirando fotos durante as gravações e divulgando na internet. Só que a qualidade era bem ruim. Tem a cena do Arthur dançando, tem na sala, ele dá um tiro na parede. Claro, o destaque é o físico do ator. E essa cena, o ator improvisou uma fala. Ei, Arthur, você é um ótimo dançarino. O Joaquin Phoenix tem uma tatuagem no bíceps esquerdo. Teve que ser removida digitalmente. E aí ele mata 3 executivos bêbados no metrô. Eles trabalham na Wayne Enterprise. Os assassinatos geram uma série de protestos contra os ricos de Gotham. E aí tem os manifestantes fantasiando de palhaços e tocando terror. E a gente vai vendo essa crescente de violência durante o filme. As pessoas viram que esse assassino ele está do lado dos mais pobres. Ele finalmente deu revide nessa elite. E eu gosto dessa cena de morte deles. Ela é crua, você sente a raiva do Arthur enquanto ele apanha. O trabalho sonoro é muito bom, tem um ruído incômodo. Outra cena que eu gosto é ele dançando no banheiro. Na verdade, essa cena foi toda improvisada. Tem esse violino fúnebre, filtro esverdeado, a luz piscando, toda a fisicalidade do Joaquin. Ele vai se transformando cena a cena. No roteiro, o Arthur simplesmente correria para o banheiro, escondia a arma, lavaria o rosto e falava consigo mesmo enquanto olha no espelho. E aí, para piorar, ele descobre que o serviço social teve um corte de orçamento. E aí ele ficará sem os seus remédios. Isso que eu acho legal no roteiro. Ele procura tratamento. Procura se manter são num mundo maluco. E a própria assistente diz para ele, estão se lixando para pessoas como nós. Ele encontra uma carta da Penny para o N e diz que o Arthur é seu filho. Eu fiquei bobo, eu pensei, caramba, o Batman é irmão do Coringa? Claro que isso ele a confronta e passou de um delírio da mãe. Ela inclusive passa mal por conta disso. Foi paranoia da cabeça dela. Também acho aquela cena que ele encontra o Bruce muito tensa. Ele faz um sorriso no menino colocando os dedos na boca dele. Tem a cena que o Arthur, quando é demitido, dá um soco na máquina de ponto. Essa cena foi improvisada.
O Lee Gill disse que simplesmente o Joaquim achou que seria uma piada. Ele dá um soco na saída, como forma de bater o ponto. Também a cena que o Arthur entra na geladeira foi improvisada pelo ator. Vamos falar da trilha sonora. A responsável foi a Hildur Guðnadóttir. Ela é uma violoncelista islandesa que venceu o Oscar de melhor trilha sonora original em 2020. E ela que executou as cenas solo com o violino. Tem a canção do Jackson C. Frank, My Name is Carnival. Aparece na trilha sonora e é discutida em diálogos. Tem a música ouvida no teaser trailer, Smile, composta pelo Charlie Chaplin para tempos modernos. A música escolhida para a cena icônica do Coringa descendo as escadas é Rock and Roll Part 2, interpretada por Gary Glitter, pertencente ao álbum Glitter, de 72. E essa escolha da música causou uma controvérsia, porque o Glitter foi acusado de abuso sexual. Isso no final dos anos 90, foi preso e abuso sexual infantil. Isso por várias vezes. O Joaquin Phoenix inesperadamente derramou uma lágrima durante essa tomada quando seu personagem encara o espelho. O Todd Phillips teve que o conter. O próprio diretor tocou a trilha sonora para ajudar na composição da cena. A direção de fotografia ficou com Lawrence Sher. E é aquela estética suja. Os tons amarelos, os filtros verdes. Eu gosto dessa composição de Gotham. Eu não lembro de ver assim. O metrô, os muros pichados. Os cenários desoladores representam bem essa sociedade violenta, apática, egoísta, à beira de um colapso. A ideia do Lawrence Sher e do Phillips era rodar as cenas de 65mm para 70, mas a Warner rejeitou devido aos custos. E aí o filme foi rodado em câmeras digitais. Depois a Warner Bros. Deu ao filme um lançamento teatral, limitado em apresentações, convertidas de 70mm e 35. O responsável pelos figurinos foi o Mark Bridges. E a direção do Phillips usa muitos closes, principalmente no protagonista. Há uma sensação de estranheza. Também a montagem é boa. E também tem uns momentos cínicos, quando ele picha a placa quando foi mandado embora. E aí apaga lá uma frase e só fica "não sorria". O Coringa apagando o cigarro na parede em forma de um sorriso. E tem muitas referências ao Batman, que a gente já conhece dos vilões. E para piorar ainda, o Arthur descobre que a Penny nem é sua mãe verdadeira. Ele consegue alguns documentos do hospital psiquiátrico, o Arkham, e isso, claro, deixa devastado. 2 detetives entram em cena, que estão investigando os assassinatos no metrô. Um é interpretado pelo Shia Wigham e o outro pelo Bill Camp. Eles chegam até a perseguir o Arthur depois daquela cena da escada e levam uma surra dentro do metrô. Por conta do fracasso do stand-up, essa apresentação do Arthur chama a atenção de quem? Do Murray. Só que o apresentador debocha dele. A reação do Joaquim nessa cena é ótima. É uma mistura de decepção, porque o seu próprio ídolo está tirando sarro de você, o expondo ao ridículo. Depois ele recebe um telefonema para comparecer a um programa. Aí ele fica ensaiando na sala o que ele vai dizer, como se comportar. Esse show de stand-up que dá errado aí do Arthur foi inspirado em A Piada Mortal. O Thomas Wayne é interpretado pelo Brett Cullen. Tem a cena dele com o Arthur conversando no banheiro. E eu acho ótima essa cena. A plateia está assistindo Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que também é uma história parecida com do Coringa ali um pouco, porque são comediantes. Outra coisa que me chama a atenção nessa cena do banheiro, se você prestar atenção, é o lugar mais bonito do filme. Esteticamente falando, já repararam? Porque os apartamentos são feios, as ruas, o hospital, o metrô. E nessa conversa, o Thomas conta ao Arthur que não é pai dele. E ainda dá um soco nele. Essa discussão foi improvisada pelo Joaquim e pelo Cullen. O Cullen acredita que o Arthur é sim filho do Thomas, e ele interpretou o papel com essa ideia em mente. No filme, o Thomas Wayne estava concorrendo a prefeito de Gotham. No rascunho original do Batman, de 89, inclusive tem vídeo aqui no canal, um escaneamento, originalmente ele iria concorrer a prefeito. E há rumores de que essa seria a verdadeira razão por ele ter sido morto, ao lado da esposa. O Alec Baldwin estava em negociações para interpretar o Thomas Wayne, mas ele desistiu um dia após ser anunciado no papel. Isso aí devido a conflitos de agenda. Durante a cena em que o Arthur mata a sua mãe sufocada com um travesseiro, ele diz: "Eu costumava pensar que minha vida era uma tragédia, mas agora percebo que é uma porra de uma comédia." Esta declaração parafraseia a frase do Charlie Chaplin, que disse uma vez: "A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe." Tem uma breve participação do ator Brian Tyree Henry, que trabalha no Arkham,
onde o Arthur rouba a ficha da mãe. A Penny tinha um namorado abusivo quando adotou o Arthur, e ele também agredia o menino. Tem um flashback dela numa sessão, e aí ele a mata. Procura a Sophie e também descobrimos que todo esse encontro que teve, esse romance, foi coisa da cabeça dele. O que eu acho que estraga são essas cenas expositivas. A gente já tinha entendido que ela nunca o conheceu. Tanto que na primeira cena ela fala, você é o Arthur, né? Mora no final do corredor. Aí ele tinge o cabelo de verde, mais uma dancinha. Eu sempre me lembro mesmo do Travis, do Taxi Driver. Pinta também o rosto. E aí ele recebe a visita do Randall e do Gary. Ele mata o Randall, assim, a sangue frio, espirra sangue pra tudo que é lado. Coitado, o Gary fica ali descontrolado, não sabe o que fazer. Rola uma tensão, a gente não sabe o que ele vai fazer com o cara. Eu lembro que muita gente não curtiu essa cena, não. Eu lembro no cinema as pessoas rindo, mas acho que era de nervoso. Eu, por exemplo, fui pego de surpresa com essa morte. E o Gary nem consegue alcançar o trinco da porta, né? Aí o Arthur o ajuda. Não sei se o povo não curtiu, hoje em dia, com esse politicamente correto, isso aí é um preconceito com quem é de estatura baixa. Se até os anões da Disney não vão poder ser anões na Branca de Neve, né? Essa maquiagem do Joaquim como Coringa demorava de 15 a 20 minutos para ficar pronta. Uma versão descartada da dança no banheiro o fez lavar a maquiagem antes de sair. E aí houve aproximadamente 16 tomadas da cena. E a maquiadora, a Nikki Lederman, teve que reaplicá-la a cada vez, para que parecesse consistente. O traje vermelho do Coringa visto no filme é uma homenagem ao Rei da Comédia, onde o Rupert Pupkin, interpretado pelo De Niro, é um comediante mal-sucedido e mentalmente estável, que perseguiu e sequestrou seu apresentador de talk show favorito, o Jerry Langford, interpretado pelo Jerry Lewis. Tem a cena icônica dele dançando na escadaria. Esse local se tornou ponto turístico, muita gente vai ali para tirar foto. Virou meme na internet. O Todd Phillips diz que eles queriam mesmo um momento icônico no filme, mas não imaginavam que essa cena se tornaria tão icônica quanto aquela cena do Rock Balboa na escadaria, né? Essa escadaria fica no Bronx. Tem a cena de pancadaria no metrô, que eu acho muito boa, muito bem dirigida. Muita confusão, os caras usando máscara de palhaço. Inclusive aqui, no mundo real, teve muita gente aí aterrorizando, principalmente nos Estados Unidos, vestido de palhaço. Tem uma participação do Mark Maron. No corte original ele teria mais participação, tá? E o Fleck conhece o Murray pessoalmente. E ele pede que o Murray o chame de Coringa, assim como o chamou na televisão, mas em tom de deboche. E essa cena pra mim é a melhor do filme. Começa tudo bem, o Arthur diz que vai fazer uma piada e passa a contar piadas mórbidas. O clima vai ficando pesado. Ele assume os crimes. Fica irritado, o Murray o manda sair, manda chamar a polícia e acaba tomando um tiro na cabeça, assim, queima a roupa, seco, e deixa todo mundo em pânico. Essas cortinas multicoloridas atrás do De Niro são idênticas à do programa de TV do Johnny Carson. Antes de matar o Murray ao vivo na televisão, o Arthur deveria ter dito originalmente o que acontece quando você cruza um solitário doente mental com um sistema. E, em vez disso, ele diz com uma sociedade, em substituição a com um sistema. O Joaquin Phoenix diz que gostou muito dessa cena em que ele debocha do De Niro. O Todd Phillips também gostava dessa cena. Ele tinha medo do De Niro jogar um cinzeiro nele. O Arthur Fleck é destro. Sempre que ele escreve no diário, é com a mão direita. Mas quando ele está em surto, ele se torna canhoto. Dá pra perceber isso quando ele atira no Murray. Ele está com a arma na mão esquerda. E aí mostra pela milésima vez a morte do Thomas e da Martha Wayne. Eu acho essa cena desnecessária, porque fica essa constante dependência no Batman, e não precisa, eu acho. Um dos palhaços foi lá e matou o casal. Vai ver que é por questões políticas. E aí o Coringa é levado na viatura da polícia, vem uma ambulância e colide com o veículo. E aí ele é aclamado pela multidão, faz um sorriso com sangue. Eu encerraria o filme nesse momento. Mas aí, tempos depois, o Arthur está no manicômio, fica rindo, e ele alega à sua nova psiquiatra que ela não entenderia o motivo dele rir. Então, depois de cantarolar, ele foge pelos corredores, deixa um rastro de sangue. A gente não sabe se ele matou a psiquiatra. Também a gente não sabe se ele matou a vizinha lá, né? Quando ele a confrontou no apartamento dela. Mas acho que o diretor de fotografia disse que ela está viva, ela não morreu. Eu tinha uma teoria a respeito desse filme, que tudo isso que aconteceu foi coisa da cabeça dele. Ele já estava no manicômio. Mas como vai ter a sequência, eu acredito que realmente tudo aconteceu. Porque a ideia do Todd Phillips é encerrar aqui mesmo, não ter uma sequência. Mas a gente sabe, né? Os estúdios, os poderosos, gananciosos, querem
continuar apostando no sucesso, e aí vai ter o segundo filme. Algumas pessoas levantaram uma hipótese a respeito dessa risada do Arthur. No final do filme, foi devido a ele saber do Bruce Wayne, devido a testemunhar o assassinato dos seus pais. Crescerá com uma infância um tanto confusa quanto a dele e se tornará um indivíduo problemático como ele. Outros disseram que a cena final também acontece no futuro, já com a existência do Batman. E essa cena mostra o Arthur tendo noção de que indiretamente ele foi responsável pelo surgimento do Homem-Morcego, seu maior inimigo, né? Teria uma cena deletada que a Sophie, a vizinha do Arthur, estaria no programa do Murray, na plateia. Só que o Todd Phillips achou melhor cortar porque, como é a história contada do ponto de vista do protagonista, atrapalharia a narrativa. Outra também, o Arthur confessaria os crimes a um colega de trabalho. Olha só, ela acabou sendo removida porque fornecia muitas explicações expositivas. O Todd Phillips também disse que tinha uma cena muito pesada do Arthur na banheira e ele achava incrível, mas por conta da reação da MPAA, ele achou melhor nem mandar isso para eles. Claro, os fãs do filme ficaram muito curiosos como seriam essas cenas. O Todd Phillips diz que não era nada pornográfico, mas era algo insano. Tinha um final alternativo também. O Arthur contaria à sua terapeuta que a piada era referente a ele ter matado Thomas e a Martha Wayne e deixar o Bruce Wayne chorar antes de se virar e matar o garoto. Mas aí a cena foi cortada porque senão o Batman nunca iria existir nesse universo. Lembrando, tá? Não tem nada a ver com o universo que a DC tentou criar ali igual a Marvel. O Todd Phillips acredita que o filme é sobre gentileza e empatia. O filme ganhou prêmios de melhor ator pro Phoenix, melhor trilha sonora original, um total de 11 indicações. Inclusive ele quebrou o recorde de O Cavaleiro das Trevas, que recebeu 8, se não me engano. Filmes baseados em histórias em quadrinhos. Ele foi aplaudido de pé por 8 minutos em Veneza. Ele foi proibido de ser exibido na televisão lá na Índia em 2020 por ser muito violento. E o personagem do Arthur Fleck se tornou um símbolo de vários protestos ao redor do mundo. Líbano, Chile, Iraque, na China, contra a corrupção governamental. Em junho e julho de 2020 teve aquele caso do George Floyd, lembra? E surgiram imagens do Arthur do Coringa. Quando o filme foi lançado, houve uma onda de ceticismo e ira da grande mídia, que considerou o filme muito perigoso e que incitaria a violência. A Warner Bros. Ficou muito irritada e baniu vários veículos de comunicação na estreia do filme, para evitar qualquer pergunta indesejada. Há 162 efeitos visuais no filme. Na vida real, o Arkham State Hospital é um edifício que inclui um terminal de trem. O Joaquin Phoenix é muito fã do De Niro, embora eles pouco tenham tido contato durante a produção. E os dois chegaram a se desentender. O De Niro queria ensaiar as cenas antes. Já o Joaquin não, queria ir pela base do improviso. O De Niro tinha um método de atuação. E aí o Phoenix teve que ceder ao pedido dele. Mas isso não mudou o prestígio que o Phoenix tem com o De Niro. Segundo os dois atores, esse desentendimento não teve nada a ver com a questão deles pouco se falarem no set. O Joaquin Phoenix também disse em entrevistas que não fez nenhum tipo de referência aos outros Coringas interpretados, ele não se inspirou neles também. O Coringa é o vilão mais icônico da cultura pop, tem desenhos, ele aparece em outros filmes, em várias versões. O pessoal passou a usar o termo coringou quando alguém tá maluco, tá falando besteira, surtou, toma atitudes fora do comum. Há quem critique o filme, há quem goste. Há quem ainda prefira a atuação do Heath Ledger. O filme gera debates, eu vi alguns vídeos na internet de análises de psiquiatras e psicólogos. Eu gosto, é uma boa construção de personagem, foge um pouco daquele estilo de filme de quadrinhos, não tem aqui cena de ação, não aparece herói. E divide a gente, né? Pô, o cara fez tanta coisa, mas é aclamado por isso, a sociedade é culpada por isso, por ele tá desse jeito, ele estava se tratando e tiraram isso dele, a vida foi tirando, justifica. E nesta semana estreia Coringa, Delírio A2. Todd Phillips volta para o cargo de diretor e temos a Lady Gaga, que vai interpretar a Arlequina. A continuação se passa depois dos acontecimentos desse filme, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City. Revolução esta que teve o Coringa como seu maior representante. O filme vai ser um musical. Muita gente curtiu, muita gente não. Já vi gente aí hateando a Lady Gaga. É isso aí, pessoal. Isso que foi Coringa. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Se você viu no cinema, comenta aí também qual a sua experiência. Você gosta, não gosta e por quê? Tá ansioso para o novo filme?
E, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e se você gostou, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe esse vídeo para o fã do Coringa, que gosta da atuação do Joaquin e que também está ansioso para o novo filme. Mais 2 vídeos aqui do lado de outros escaneamentos de filmes de super-heróis, olha aí que controvérsia. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Não coringue, tá? Um abraço. Fui. Tchau, tchau.